Excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono episódio do podcast Entre Altos e Cafés. Já estamos chegando aí na marca de 10 episódios, uma marca que nos orgulha muito, os nossos primeiros 10 episódios. Esperamos que vocês estejam gostando dos episódios. Aproveitem, vamos falar mais um pouquinho aí de direito tributário, tentar fechar já nesse episódio o que a FGV normalmente costuma cobrar, o que a gente viu com maior recorrência aí dos últimos 10 exames e tentar trazer para vocês de forma mais simplificada como a FGV cobra essa matéria e entregar aí um plano prático de estudo no final desse episódio. Então não percam. Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vamos tomar aqui nosso cafezinho, né, para conseguir acompanhar aí a OAB. E hoje a gente vai dar continuidade ao direito tributário. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre exigibilidade, sobre as certidões, suspensão de exigibilidade. Entramos um pouquinho ali na parte das limitações do poder tributário, falamos um pouco de imunidade, um pouco da anterioridade. Então, hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai tentar relembrar para vocês um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior e a gente vai dar continuidade, então, a partir da legalidade. Perfeito. E eu acredito que quem nos acompanha aí vai buscar no episódio anterior, tá muito legal. A gente traz alguns resumos CTN e fazendo até um meia-culpa aqui, acho importante dentro do CTN dar uma estudada também em prescrição e decadência, uma matéria também bastante recorrente aí nas provas, com um pouco menos de primeira fase nesses últimos exames, mas segunda fase sempre presente. E acho que é Perfeito. entrar agora na legalidade, né? Legalidade, princípio da Exatamente. legalidade tributária, hoje previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Ele estabelece que é vedado aos entes federados exigir ou aumentar tributo sem lei que isso estabeleça. É uma garantia fundamental que protege o contribuinte aí contra arbitrariedades. Por isso, limitações ao poder tributar, aquele sistema de freios e contrapesos que a gente tanto ouve falar aí na faculdade, né? Exatamente. E a legalidade, a gente tem um conteúdo que a gente chama de reserva legal. Ou seja, somente a lei ela vai poder estabelecer algumas condições aí dentro do direito tributário. Está lá no artigo 97, lá do CTN. Então, a lei só vai poder estabelecer a instituição ou extinção de tributos, majoração ou redução de tributos, ressalvadas as exceções lá de algumas alíquotas, a definição do fato gerador da obrigação principal e do seu sujeito passivo, a fixação da alíquota e de sua base de cálculo, e também a combinação de penalidades para infrações, e também as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Então, aqui a gente tem o conteúdo, a gente chama de reserva legal. Apenas a lei ela vai poder estabelecer esses itens aqui que a gente acabou de comentar. Perfeito. E também, nesse ponto, é importante destacar que existe o paralelismo de formas. Se a lei é necessária para criar ou aumentar um tributo, ela também é exigida para extingui-lo ou reduzi-lo. E, além disso, a modificação da base de cálculo que torna o tributo mais oneroso é equiparada à sua majoração. Então, não é só majorar a alíquota. Quando a gente fala em majoração, se houver tanta majoração de alíquota ou de base de cálculo, ela é considerada aí para fins de. Ela é equiparada à majoração do imposto, porque, querendo ou não, vai resultar num tributo mais caro para o contribuinte e vai se aplicar ali as normas que a gente trouxe, inclusive no tocante à anterioridade, né? Perfeito. Então, aqui o que a gente ressalva, né? Aqui é a lei. Aqui, quando a gente fala, é lei. Lei em sentido estrito. Exato. Uma, às vezes a prova ela pode ali tentar falar que um decreto fez a instituição ou extinção do tributo, decreto, um outro ato normativo. Então, não, lembrar que é somente a lei. Princípio da reserva legal, isso daí, tá bom? Perfeito. Acho que outro ponto interessante a gente falar sobre a legalidade é distinguir a obrigação principal da obrigação acessória. A obrigação principal ela envolve o pagamento do tributo ou uma penalidade pecuniária, mas ela sempre depende de lei. Perfeito. E a E obrigação acessória, ela vai se referir às prestações positivas ou negativas na fiscalização, da fiscalização, no interesse, então, da fiscalização. Se puder dar um exemplo, né, você que atuou bem aí nessa área, o que seria uma obrigação principal e o que seria uma obrigação acessória? vamos lá, obrigação principal, pagar ICMS.
Obrigação acessória, emissão de nota fiscal. Então, a gente tem ali a obrigação principal, que é efetivamente o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária ali envolvida, e a obrigação acessória, emitir nota fiscal, declarar imposto de renda. Aí, de obrigações acessórias, o Brasil tá cheio, então não vão faltar exemplos. Exato. As obrigações acessórias, elas não dependem de lei em sentido estrito, então elas podem ser instituídas pela legislação tributária. A gente tem diversas aí obrigações acessórias instituídas em Instrução Normativa da Receita Federal, em portarias da Fazenda do Estado, inclusive municípios com alguns decretos aí, inventando algumas obrigações acessórias para os contribuintes aí em decorrência de taxas ou dos seus impostos que são bastante previstas aí, e tem que ficar de olho porque aqui a gente tem uma exceção da reserva legal. Perfeito. É isso que é o ponto importante de trazer. Então, quando tratar de obrigação principal, ela só vai ser instituída por lei, que é o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Então, isso é só lei que pode formalizar. Já quando se trata de uma obrigação acessória, eu não preciso de lei. É que nem você já comentou, né? Pode ser um decreto, pode ser um regulamento, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma portaria, que vai trazer, então, a obrigação acessória. Exato. E alguns casos específicos que eu acho importante a gente trazer, que trata estritamente da legalidade, alguns entendimentos aí que o Supremo e o STJ já trouxeram. Um ponto importante é o IPTU e sua atualização monetária, a tão temida atualização monetária do IPTU, o que é atualização monetária e o que os municípios podem fazer que não vão exigir a edição de leis. O município ele pode atualizar a base de cálculo do IPTU por decreto, desde que o índice não ultrapasse a correção monetária oficial. Isso é entendimento simulado do STJ, salvo o melhor juízo, a súmula 160. E os aumentos reais acima da inflação exigem lei. Então, decreto para trazer a base de cálculo para o valor real, com base em atualização monetária oficial, ok. Sem problema, o STJ já julgou essa questão e pacificou o entendimento que é possível. Se for acima da inflação, vai exigir a lei. Perfeito. É um outro caso, então, aí, né? Da aplicação aí da legalidade. Lembrando que, às vezes, a prova ela pode trazer uma pegadinha, falar para vocês: ah, mas eu vou fixar ou alterar o vencimento do pagamento. Eu preciso de lei ou não para alterar o pagamento? Então, esse é um caso também de exceção à legalidade, que isso daí eu não vou exigir lei, podendo ser feita por qualquer ato infralegal. Pois tem uma súmula que ela entende que essa alteração, uma súmula vinculante, número 50, ela entende que essa alteração no prazo de pagamento, ele não é uma majoração. Então, E, ele pode ser feito por ato infralegal. e as discussões que pautaram essa súmula vinculante, a número 50 do Supremo, salvo o melhor juízo, é, se deram justamente quando antecipou o prazo de vencimento. A pessoa estava acostumada a pagar um imposto em data posterior e esse vencimento foi antecipado. E o Supremo Exatamente. entendeu que, mesmo que seja antecipação, a alteração do vencimento, a fixação em data que não seja aquela inicialmente prevista, não constitui majoração do imposto e pode ser feito por ato infralegal sem problemas. Perfeito. Perfeito. Outro ponto também que é interessante em trazer para vocês: benefícios fiscais, isenções, anistias, subsídios. Dependem ou não de lei. Nesses casos, a gente precisa de uma lei específica que vá regulamentar exclusivamente a matéria ou o tributo correspondente. E lembrando que daí nessa regulamentação tem que ter uma pertinência temática com aquela isenção, com aquela anistia, para poder ter validade esse benefício. Perfeito. Eu acho que pra gente fechar, medida provisória, famosa MP. Pode ou não pode? Ela pode instituir ou majorar tributos, desde que não sejam matérias reservadas à lei complementar. Por quê? MP, ela substitui, entre muitas aspas, a lei ordinária, porque desde que aceita o seu processo legislativo, ela vai se tornar uma lei ordinária. Como ela vai se tornar uma lei ordinária e por uma questão constitucional, por uma opção constitucional aí do nosso constituinte originário, a lei complementar ela tem um patamar e alguns requisitos e critérios que se sobrepõem à lei ordinária, a medida provisória não pode substituir uma exigência constitucional que seria de uma lei complementar. Perfeito. Então, acho que é interessante que a gente trazer também essa reserva de lei complementar. Quais casos que a lei exige, então, a lei complementar para ser feita a alteração, para ser feita essa majoração, para ser feita a criação de do imposto, de um tributo. Então,
como você já disse, embora então seja a regra a lei ordinária, a Constituição ela exige lei complementar em alguns casos. Então, quais são Perfeito. esses casos? Acho que o Pode. mais clássico deles é o conflito de competência e normas gerais em matéria tributária. Papel exercido hoje pelo CTN, que não é uma lei complementar, mas foi recepcionado pela Mas Constituição percepcionada como como isso. lei complementar. A gente tem a instituição aí de empréstimos compulsórios, imposto sobre garantias de fortunas, que temos mais um projeto de lei complementar aí para tributar as grandes fortunas, que pouco provável que passe. E tem ali os impostos e contribuições residuais, que existem ali, e os novos, né? Os famosos IBS e CBS, que a gente agora tem uma lei complementar regulamentando eles, e estamos aí no processo de transição para que eles entrem finalmente em vigor a partir de 2033 em sua totalidade. Perfeito. Então, sim, são poucos casos que a Constituição ela exige uma lei complementar aí, né? Né? Então, acho que isso daí é bom sempre decorar. Conflito de competência, normas gerais em matéria tributária, para a instituição de empréstimo compulsório e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, e os impostos e contribuições residuais, e agora o IBS e CBS também são por lei complementar. Né, lembrando que existem algumas questões afetas à lei complementar, distribuídas durante toda a Constituição, então tomem cuidado, mas em regra, para fins da OAB, o foco está aqui. Sim, exatamente. Então, acho que isso é um apanhado que a gente poderia trazer para vocês da, da parte da legalidade, é lógico. Tem muito mais coisa, né? Tem mais matérias aí que a Constituição exige lei complementar, mas eu acho que isso aqui é o que é importante para vocês agora, né? Nesse curto período que a gente tem aqui para passar para vocês. O que a gente entende que é legal vocês estarem dando uma olhada. Perfeito. Então, agora a gente vai tentar dar continuidade e a gente vai a partir agora para os impostos em espécie. Exato, acho que aqui a gente pode falar agora um pouquinho de imposto, depois um pouquinho de taxa de contribuição, para fechar o direito tributário aí e vocês Os terem uma tributos, né? base boa, né, de todo o direito tributário. O objetivo, quando a gente está falando de imposto, é reconhecer o imposto e o tipo de pergunta. Em si, de quem cobra, onde cobra. Então, dividir bem os impostos. A gente tem aí competências muito bem definidas na Constituição. A União, como sempre, com mais impostos, sendo os impostos de sua competência exclusiva. O imposto de importação e exportação. Então, II e IE, sempre, sempre União. Imposto de renda, também da União. IPI, IOF, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. E esse é um imposto que a gente vai falar mais pra frente, que tem ali algumas questões de direito financeiro afetas. E o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, aí previsto, mas até hoje nunca instituído. Vamos ver se vai, né, ser instituído algum dia. Acho pouco provável. Um pouco provável, porque alguns vão falar que, mas daí vão afugentar alguns investidores, então é uma questão bem polêmica. Exato. Então, né, como você já trouxe os impostos da União, eu vou trazer aqui dos estados, do Distrito Federal. São poucos, são três. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. O IPVA, é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. E o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Casa-Morte e Doação. Perfeito. A gente tem ali um imposto sobre consumo e dois sobre propriedade, né? Na mão dos estados e no Exato. município não muda, né? A gente tem ali o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ISS, o ISSQN, para os mais antigos, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que hoje, junto com o ICMS, tá se despedindo. Até 2033 eles acabam. E o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, né? O famoso apelido dele é o Intervivos. Exatamente. Então, você tem que saber, tem que levar isso para sua prova. E na hora de chegar uma pergunta, você já sabe se às vezes ele está colocando uma pegadinha aí, colocando se é da União, se é do Estado, se é do município. Então, isso aqui acho que você tem que saber, não tem como fugir. E, e agora a gente vai trazer para vocês algumas peculiaridades, alguns impostos que a gente achou que é interessante. Tanto pela cobrança da FGV, tanto porque às vezes tem umas provas que não cobraram, então faz um tempo, então pode ser que venha cobrando agora. Então a gente analisou aqui alguns impostos que a gente achava que era interessante trazer para vocês. E a gente vai começar pelo ISS. Antes de entrar nos E, impostos específicos, eu gostaria só de dar um último aviso. CBS e IBS, IVA dual. Famosos impostos aí da reforma tributária.
Não tem aparecimento nas últimas provas, porque eles nem existiam. Aliás, até existiam, estavam em discussão, mas não eram efetivamente cobrados. Já existe previsão editalícia para cobrança desses impostos, mas ainda está muito discutido, ainda está muito debatido, ainda está sendo muito estudado. A lei complementar é recentíssima, ela foi efetivamente aprovada pouco antes da publicação do edital. Então, assim, muito pouco provável que exista uma cobrança efetiva. A gente sabe que o PIS e COFINS acaba no que vem, mas o ISS e o ICMS eles vão continuar aí presente nas nossas vidas até 2032. Então a gente vai começar com o ISS, falando ali do local e competência, mas não esquecer, a gente tem o ISS e esse ISS vai continuar existindo, sendo recolhido cada vez menos até 2032, nessa fase de transição. Por isso que o estudo do ISS, do ICMS ainda é bastante importante, porque eles podem vir a cair. A gente imagina e aposta que nesse ano de 2026 a cobrança pelos impostos antigos ainda esteja muito presente e a partir de 2027, quando a gente tiver os estudos um pouco mais assentados, alguns entendimentos já se desenvolvendo, passe a prova a cobrar com mais assiduidade os impostos da reforma. De toda forma, é importante conhecer os dois. Perfeito, exatamente. A gente não trouxe aqui agora para vocês esses novos, até porque a gente já falou, né, para vocês, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio extra só sobre a reforma tributária. E então a gente pede novamente, né, quem quiser deixe comentário, mande para nós no Instagram. A gente monta então para vocês um episódio só sobre a reforma tributária. Perfeito. E, começando aí do ISS, a gente vai falar um pouquinho ali do local, da competência. ISS tributa a prestação de serviços listados em Lei Complementar Nacional, a Lei Complementar 116 de 2003. Tem como faturador a prestação de serviços definidos na lista anexa a essa lei complementar. Essa lista é taxativa, mas admite interpretação extensiva para englobar serviços congêneres aos listados. Então, tomar cuidado com isso. Aqui a gente tem um pouquinho de legalidade. A lista é taxativa, existe obrigação de previsão em lei complementar e ela é cumprida por uma lei de 2003. Ó, quanto tempo depois da Constituição de 88. E, apesar de ser taxativa, existem entendimentos aí que dá uma taxatividade mitigada que admite uma interpretação extensiva para englobar ali serviços congêneres, serviços próximos aos que estão listados. Perfeito. Então, em regra, o imposto ele é devido aí no local do estabelecimento do prestador. Então tem que tomar muito cuidado. Onde que recolhe? No local, então, do estabelecimento do prestador. Mas a lei prevê algumas exceções para essa regra. A base de cálculo é o preço do serviço, ela conta a prestação paga, e não integra a base os valores terceiros apenas repassados ou descontos incondicionados. Não vou integrar, então, a base aí do imposto. Perfeito. As alíquotas. A Constituição exige que lei complementar fixe limites. Atualmente, a alíquota máxima é de 5% e a mínima é de 2%. E dentro desse parâmetro aí de mínimo e máximo, os municípios podem trabalhar da forma como eles bem entenderem. Perfeito. Algo que geralmente também pode vir a cair na sua prova é o lançamento. Então, como que se dá o lançamento do ISS? Geralmente ocorre por homologação, ou seja, o contribuinte ele vai, apura e paga antecipadamente. Só que daí o fisco aí ele pode ir lá verificar se realmente foi feito o pagamento correto e pode oficiar a pessoa para fazer o pagamento, né, a mais ali que a, a falta que ficou ali, né, de pagamento. Mas existe uma exceção que ele vai ser fixo, que é o ISS fixo, que é aquele devido por profissionais liberais. Então a gente pode ter tanto lançamento por homologação, que é aquele que você declara e paga antecipadamente, e daí o fisco tem 5 anos ali para verificar e homologar seu pagamento. A partir dali, se verificado qualquer tipo de inconsistência, ele tem mais 5 anos para cobrar. Então cuidado que tem prazo de decadência, prazo de prescrição aqui, que pode permitir ao fisco aí quase 10 anos para poder cobrar esse imposto. E ele pode ser de ofício no caso de ISS fixo. Advogados, contadores têm a facilidade aí de reconhecimento de ISS fixo, desde que cumpridos os requisitos legais. Então, tomar cuidado com isso pode ser uma questão aí que caia na prova. Perfeito. Então, prestar atenção, que se na prova tiver ali, o enunciado colocou o município A, o município B, então ele pode estar testando aí a sua qual é a competência, qual que é o local aí qual que é
ou às vezes vai perguntar sobre o lançamento, então isso aí tem que tomar cuidado com quando é o ISS. Um checklist básico aqui, recomendo anotarem. Sempre pergunte onde foi prestado esse serviço, onde o prestador está estabelecido e se a questão quer o local ou estabelecimento. Então, local da prestação de serviço ou estabelecimento, efetivamente, tá? Assim você já consegue eliminar aí boa parte das questões. Então, assim, de ISS, algo que a gente poderia trazer para vocês aqui, acho que, né, que é o interessante que a gente viu aí nas provas. E agora a gente vai falar sobre ITBI. O ITBI ele incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis entre pessoas vivas, entre vivos, né? O Uhum. fato gerador é a transmissão, então, de maneira onerosa da propriedade, do domínio útil ou de direitos reais sobre os imóveis, exceto as garantias, e também a cessão de direitos à sua aquisição. Então, o fato gerador ele corre apenas no momento do registro do título no cartório de registro de imóveis. Já temos aqui algumas pegadinhas que normalmente tendem a questionar a questão do fato gerador. Os municípios tendem a entender que no momento da contratação ou no momento da formalização da escritura pública já ocorre esse fato gerador. A gente tem entendimento aí do Supremo e do STJ ratificando o entendimento de que o Código Civil fala que a transmissão da propriedade se dá exclusivamente com o registro, não existe transmissão de propriedade imobiliária antes do registro. E como temos lá no CTN que as normas de direito tributário, as normas de direito público no geral, não podem alterar a conceituação de direito das normas de direito privado, aplica-se o entendimento do Código Civil, que determina expressamente que a transmissão da propriedade imobiliária só se dará com o registro. Então, sempre que tiver, vão pela legalidade. Aqui pode existir uma pegadinha, mas a legalidade aqui garante um pouquinho mais de segurança para uma resposta efetiva, tá? Perfeito, é uma boa colocação aí para uma segunda fase, né? Direito tributário, isso daí é uma questão que pode vir a cair. Exato. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, valor de mercado da transação. Aqui também tem uma certa discussão. O STJ já fixou que o fisco não pode arbitrar previamente esse valor com base em índices unilaterais, devendo presumir o valor declarado pelo contribuinte como correto. Tá? Então, se você declara que comprou uma casa por 200, o fisco não pode vir e dizer para você, não, essa casa valia, no meu entendimento, com base nas minhas tabelas. Isso é muito presente no município de São Paulo, com base ali no meu valor venal que eu tenho aqui, essa casa na verdade vale 600. Não, o fisco ele não pode fazer isso de forma unilateral, ele até pode rever por meio de procedimento administrativo próprio, garantido ampla defesa contraditório e diversos outros requisitos, mas em regra o que a gente declara, o valor que o contribuinte declara, ele deve ser presumido como válido e suficiente para fins de cálculo de base de cálculo do imposto, tá? Perfeito, perfeito. Então, o ITBI, o que você tem que tomar cuidado? O ITBI, então, é uma transmissão onerosa. Então, se falar de transmissão onerosa ou uma cessão, lembra do ITBI. E a banca ela ama essa questão de integralização de capital com unidade condicionada. Então, tome muito cuidado com isso. Exato. Outro ponto também que ainda está em bastante discussão, o Supremo ainda não bateu o martelo, estamos aguardando um julgamento definitivo, então é uma questão ali que, em regra, você vai pela ideia de que a integralização do capital social ela é imune, porque é prevista na Constituição, então aqui a gente está falando de uma imunidade, só que ela é condicionada. Por quê? Porque o próprio artigo lá, o parágrafo segundo inciso, alguma coisa da Constituição, fala que nesse ponto, havendo a integralização, se essa empresa tiver atividade imobiliária nos próximos 3 anos, essa imunidade ela é rompida, ela deixa de existir e você vai ser obrigado a pagar o ITBI. Exatamente. Então, achar que integralização é sempre imune, sem ler as condições, esquece. Perfeito. Perfeito. Aqui não adianta treinar, né? Quando fala de TBI, é treinar com muita questão. Tem de fazer pelo menos umas 10 questões aí de TBI aí num dia que você for ler a matéria para você entender bem como que funciona o ITBI. Perfeito. Acho que a próxima briga que eu até já adiantei lá atrás, IPTU e ITR, incidência sujeito passivo. IPTU é imposto real e predominantemente fiscal.
incidindo sobre a propriedade imobiliária em zonas urbanas. Zona urbana, para fins de incidência, a lei exige a existência de pelo menos dois melhoramentos mantidos pelo poder público, dentre uma lista prevista no próprio Código Tributário Nacional, que tem como exemplo ali o meio-fio, abastecimento de água e esgoto, iluminação pública, escola ou posto de saúde próximo. Então tem que ter pelo menos dois desses melhoramentos para ser considerado zona urbana. E a gente tem também a zona de expansão urbana, que é prevista aí no plano diretor e nos critérios urbanísticos, né, dos municípios, que são zonas ali que o município pretende tornar urbanas, zonas, áreas rurais que estão ali em expansão, para que em algum momento, dentro, salvo engano, de 5 ou 10 anos, venham a se tornar zonas urbanas e imóveis presentes na zona de expansão urbana já podem ser tributados por IPTU se não forem de destinação rural. Perfeito, perfeito. Lembrando que o fato gerador do IPTU é a propriedade, domínio útil ou a posse do bem imóvel. Você tem tanta propriedade. Então não é só a propriedade. Isso é uma pegadinha de prova. O domínio útil, ou a posse, desde que exercida com animus domini, que é, ou seja, você é o dono daquele bem, pode ser tanto por natureza ou ascensão física, e que esteja localizado na zona urbana ou, como você bem disse, aí na zona de expansão urbana. Perfeito. Base de cálculo é o valor venal do imóvel, definido em lei. A maioria dos municípios do Brasil, acho que todos os municípios do Brasil, se eu não pecando pelo excesso, estão desatualizados os valores venais de imóveis para fins de imposto do IPTU, né? Do Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, mas em regra, valor venal do imóvel, e esse valor venal, essa base de cálculo, só pode ser atualizada mediante a confecção de uma lei municipal aí para atualizar. Exato, exato. Então, isso é um conceito inicial do IPTU. Então, agora a gente passa para o ITR, para vocês entenderem um pouco a diferença. O ITR já é de competência da União e ele incide sobre a propriedade rural. Então, ele fica tudo aquilo que ficar fora da zona urbana. Exato. E diferente do IPTU, ele possui uma unidade específica para aquelas pequenas glebas rurais, desde que explorada pelo proprietário e que não possui outro imóvel. O STF já definiu que impostos reais, como o ITR e o IPTU ali, eles podem ter alíquotas progressivas com base na função social e na capacidade contributiva. Então, o município ele pode, porventura, ali fixar zonas de contribuição diferenciadas de IPTU, ou também a exploração do imóvel decorrente da sua função social. Cobrar um IPTU mais caro de um terreno que não está sendo utilizado do que de uma casa que foi construída e está servindo de moradia ali para os munícipes. Então, é possível essa diferenciação. E tomar cuidado, que fora da zona urbana vai incidir em TR, mas nas zonas de expansão urbana, tomar cuidado que pode incidir tanto ITR, se o imóvel for destinado a fins rurais e agrícolas, ou IPTU, se não for. Inclusive, existem alguns precedentes, mas aqui é matéria um pouco alheia à prova e acho pouco provável que seja cobrada efetivamente por ter discussão, mas é bom saber que existe a possibilidade de TR dentro das zonas urbanas, desde que seja efetivamente comprovada a exploração agrícola ou pecuária daquela área, daquela terra. Perfeito, perfeito. Acho que novamente uma colocação muito boa aí para quem pensa fazer uma segunda fase tributária, que pode ser uma questão que surge aí. E então pensar IPTU e ITR, o que você vai pensar? Zona urbana, zona rural. Acho muito difícil falar sobre a zona de expansão urbana, mas pode ser que caia, né? Sim. E o que vai pegar também? Proprietário, se é possuidor, se é promitente comprador, o que engloba, então, tanto no aspecto, né? Você ser o dono, você ter a propriedade, você ter o domínio útil, você ter a posse daquele bem. Então, tudo isso você tem que entender na hora de pensar no IPTU e no ITR. Perfeito. Então a banca vai testar ali fato gerador e sujeito passivo. Em regra, as questões elas circundam mais esses dois pontos do imposto. E a dica aqui é clara: faz fichinha. Critério de incidência e quem pode ser cobrado. Você mata ali os dois impostos e consegue diferenciar bem essas questões. Perfeito. Então, agora acho que a gente pode passar para um outro imposto também, que é muito importante para as provas, que é o ITCMD. É aquela que vai, quando tem uma doação, uma herança, como que funciona os prazos. Então, acho que tudo isso é interessante de trazer para vocês. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Ele é um tributo de competência do Estado e do Distrito Federal, né?
e também tem uma finalidade predominante fiscal. Perfeito. Ele vai incidir aqui sobre a transmissão gratuita, seja em razão do falecimento, causa-mortes ou de doação, de quaisquer bens, sejam eles imóveis, móveis, direitos, qualquer posse, qualquer objeto, qualquer coisa que o decujus ou o doador tenha, esteja transferindo ali a terceiro de forma gratuita. Perfeito. Então, isso já é interessante você sempre notar lá se é uma transmissão gratuita ou se é uma transmissão onerosa ali no momento da prova. Perfeito. Se for bens imóveis, como que funciona então o ITBI? O imposto ele vai pertencer ao estado onde o bem está situado. E se for bem imóvel ou algum crédito, ele vai pertencer ao estado onde processar o inventário, se for no caso de causa-mortes, ou onde tiver aí o domicílio o doador. Então tem que também tomar cuidado com isso. Perfeito. Aqui entrando um pouquinho na regra matriz de incidência tributária, não vai cair tanta questão a respeito dos outros critérios, material, temporal, mas o critério espacial é bastante importante. A gente tem que Sim. realmente identificar. Bem imóvel, o imposto vai pertencer ao estado onde o bem está situado. Então, já tivemos um inventário onde existiam imóveis em Santa Catarina, e lá a alíquota do ITBI, do ITCMD, perdão, já era 8%, e bens imóveis aqui no estado de São Paulo, onde a alíquota era fixada em 4%. Então, os próprios ali recebedores, os herdeiros, eles sentiram a diferença aí no pagamento dos impostos de estado a estado. O estado de Santa Catarina já permite parcelamento na sua própria legislação, ou permitia à época, enquanto o estado de São Paulo não permitia, exigia o pagamento à vista do tributo. Então, existiam ali alguns pontos ali de atenção entre os dois estados, e foi necessário fazer uma declaração do TCMD aqui para o estado de São Paulo para os imóveis e os bens móveis e créditos, direitos daqui, porque o inventário foi processado aqui no estado, e os bens imóveis de Santa Catarina recolhidos e pagos lá naquele estado. Perfeito, perfeito. Então isso tem que tomar muito cuidado aí na hora da prova, que geralmente é pegadinha de prova e muita gente cai. O fato gerador, na sucessão vai ser do momento da abertura aí da sucessão, na doação com a tradição, se for bem imóvel, ou no registro, se for bem imóvel. Para não esquecer, faleceu, começa aí o prazo aqui no estado de São Paulo de 60 dias para declarar um imposto. Ou pedir a abertura do inventário, a nomeação de inventariante e a ordem judicial de suspensão dessa declaração, tá? Recomendação aqui para prática. Faça a declaração, declare os imóveis, os bens que você já tem, e depois, lá na frente, se porventura surgirem outros bens com o processamento do inventário, vocês fazem a retificação dessa declaração. Com isso, vocês evitam o pagamento de uma multa que pode chegar até 10% do valor do imposto. Perfeito, perfeito. Outro imposto que é importante a gente trazer para vocês aqui é o IPVA. O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. É um tributo estadual e distrital também, que incide sobre a propriedade de veículos. A gente teve alguma novidade aí? Se puder trazer para nós a novidade? A famosa reforma tributária, mexendo em mais. A reforma tributária dos impostos sobre consumo, a tributação sobre consumo acabou mexendo em muito mais coisa, trouxe uma atualização do TCMD, que a gente não trouxe ali em cima, porque pouco provável que vai cair, ainda está muito fervilhando, é uma situação que ainda vai gerar muita conversa, muito debate. Mas o IPVA eu acho que ficou um pouco mais claro. Antes, restrito a veículos terrestres, por interpretação exclusiva do STF, a gente tinha o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Não existia, não era o IPVA-T, não existia terrestre. Mas o STF entendeu que avião e as lanchas não pagavam. A gente não sabe por quê, que lancha, que jatos, helicópteros não pagavam, mas o STF entendeu que não era para pagar. Só que agora, expressamente, previsto numa lei complementar, vai expressamente incidir sobre veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Então, ou seja, quem tem lancha aí, jatinho, vai ter que pagar IPVA a partir de agora. Vai pagar IPVA. Vai ter que pagar. E como que fica da questão do imposto? Ele é devido no local do licenciamento, se for terrestre, ou do domicílio do proprietário, no caso dos veículos aquáticos e aéreos. E Perfeito. 50%, lembrando que 50% da arrecadação do IPVA, ela pertence ao município onde o veículo estiver licenciado ou o proprietário domiciliado. Perfeito. Então, o IPVA e aquela velha discussão de aeronave e embarcação aparece como teste de hipótese de incidência. Antes você ia marcar como errado, agora você vai marcar como correto, porque a gente tem aí uma lei determinando, aí fazendo
a suprécio do entendimento do STF, né? Superando aí o entendimento do STF e fixando agora legislativamente, na lei, a obrigação de pagamento. E eu acho que é uma lei válida aí, né? Porque se o carro paga, por que os demais não precisam pagar? Exato. Vamos lá. Lembrando que é imposto. Isso daqui acho que é interessante a gente trazer depois de algum episódio, porque às vezes a pessoa fala, mas o imposto, meu imposto, eu não vejo o retorno do imposto. Mas o imposto ele não tem retorno. Né? O imposto ele é para gastos aí do poder público, né? Diferente de uma taxa e uma contribuição de melhoria que a gente vai entrar agora, né, nessa parte. Exato, acho que é até um ponto importante. Imposto não tem destinação específica, né? Imposto ele não pode ser destinado aquela ideia, velha ideia popular, de que, pô, eu pago IPVA, mas a rua de casa tá toda esburacada, a estrada tá um lixo. E vai continuar sendo porque o IPVA não se destina a isso. O IPVA se destina Exatamente. ao Era uma, custeio público. Aí envolve saúde, educação, obras, serviços e tudo que o poder público tem a oferecer à disposição da população. então, quem tinha barco fala, mas eu não uso estrada, então eu não tenho que pagar IPVA. Né? Então, isso não tem muita relação. Então, Perfeito. agora a gente vai passar então para as taxas e contribuições. A gente vai falar um pouquinho sobre as taxas e um pouquinho sobre algumas contribuições. Perfeito. Acho que taxa é o tema que mais confunde, não é arrecadação, porque sim, tem que ter poder de polícia ou serviço específico e divisível, então, um dos dois pontos. E é bastante importante, bate direto aí no seu direito administrativo, né? A gente tem uma previsão fortíssima de direito administrativo prevista no nosso CTN, que é o tal do Poder de poder de polícia está polícia. lá do CTN, exatamente. Então, as taxas, elas são tributos vinculados ou retributivos, ou seja, sua cobrança depende de uma atuação estatal específica voltada ao contribuinte, tá? Então, taxa Bom, é custo, né? exato. E como você já bem disse, né, perfeito. Então a gente tem, como que a gente vai poder cobrar a taxa? Então vai ser o exercício regular do poder de polícia, que é uma fiscalização, uma limitação de direito em prol do interesse público, ou pela utilização. Aqui é importante a gente lembrar que é efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Também isso daqui é importante porque às vezes alguns, né, legisladores entendem que eu posso criar uma determinada taxa, mas ele não pensa nessa parte, se ele tem que ser específico e divisível. Salvo engano, a taxa de iluminação pública, né, que foi uma discussão, mas entende-se que ela não é específica e divisível. Então, por isso que ela não pode ser cobrada como taxa, e daí virou a COSIP. É isso? Contribuição de iluminação pública. Exato. E, por outro lado, a gente tem a taxa de lixo, famosa taxa de lixo aí que todos os municípios cobram, que apesar de não ser divisível, porque não tem como aferir quanto lixo eu produzo, quanto lixo meu vizinho produz para ver quanto a gente paga, passou. O STF falou que pode. Uhum. Então, existem aí exceções positivas e exceções negativas, e a partir daí a gente vai trabalhando dentro do que efetivamente vier a surgir aí de taxa, tá? A base de cálculo, ela deve refletir o custo da atuação estatal e não pode ser idêntica à base de cálculo de um imposto, salvo a taxa de lixo. Porque a taxa de lixo ela tem como base de cálculo ali a comparação com o IPTU, com o testada. O valor dela é calculado com base da testada do imóvel, que é um dos Sim. requisitos para apuração do valor venal. Então, assim, existem exceções, taxa é complexo. Pouco provável que eles vão cobrar taxa de lixo. Taxa de lixo hoje já é um tema muito pacificado. Pode, então pode. O Supremo falou que pode, a gente já nem discute. Apesar de não poder, o Supremo falou que pode, pode. Então é seguir essa ideia, mas é focar. Esquece a exceção da taxa de lixo. Taxa de lixo não pode bater na tua cabeça na hora que estiver falando de taxa. Taxa de lixo é uma exceção criada pelo Supremo Tribunal Federal porque não tinha como cobrar uma remuneração pelo serviço de coleta de lixo, coleta e tratamento do nosso lixo. Então eles deixaram passar da forma como estava, porque ia ser muito custoso para o Brasil. E agora, a gente até dá um votinho de confiança pro Supremo com as alterações que vieram da LINDB, que são aqueles efeitos, né? Os efeitos das decisões, os efeitos financeiros, que poderiam causar aí uma decisão do Supremo que julgasse a taxa de lixo inconstitucional. Então passou pano, mas é a única até então que passou pano. Se não tiver um custo de atuação estatal, não pode ser idêntica à base de cálculo de um imposto e tem que ser para remunerar ali, um exercício regular do poder de polícia ou uma utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Perfeito. Acho que aqui para, né, estamos tentando caminhar aí no tempo,
é importante trazer a distinção entre taxa e tarifa, uma maneira bem breve aqui. A taxa, embora ambas elas possam remunerar serviços, a taxa ele é um tributo, faz parte do regime de direito público, ele é compulsório, instituída por lei. Já a tarifa, ela sujeita-se ao regime de direito privado, ela nasce de um ato de vontade bilateral, que é um contrato entre o poder público e uma empresa privada, e seu valor ele visa manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço. Então, por exemplo, serviço de água e esgoto, os pedágios, são um belo exemplo aí de tarifa, eles são remunerados então por tarifa e não por taxa. Perfeito. Então não esquece, a banca gosta de atacar base de cálculo. Taxa não pode usar base própria de imposto. Ponto. Passando rapidinho aqui pelas contribuições para a gente fechar dentro de um tempo mínimo. Quando aparece contribuição, geralmente é espécie, competência base quem paga. Financiar áreas específicas de interesse social e econômico, como a seguridade social, intervenção no domínio econômico, ou interesse de categorias profissionais. É uma contribuição. A gente está falando aqui de contribuição social sobre lucro líquido, PIS e PASEP, COFINS, que são duas aí que estão sendo extintas, as contribuições sindicais e as contribuições de melhoria. São exemplos aí de contribuições. Eu acho que a contribuição de melhoria é uma que sempre cai, né, nas provas, então a gente vai passar aqui brevemente também para vocês. A, é um tributo vinculado, só que ele tem um foco mais no benefício imobiliário, que os contribuintes eles possam vir a sofrer com uma determinada obra pública. Então, qual que é o fato gerador? É a valorização imobiliária que decorre, então, de uma obra pública. Não basta a obra em si, tem que ter a valorização do imóvel e que tenha sido aumentado o valor do imóvel por causa dessa obra. E também tem algumas questões lá do valor que tem um limite mínimo, que depois de ter feito um rateio lá para verificar, e tem um valor máximo, que é o valor máximo da obra. Então, tudo isso também tem que ser analisado na hora da contribuição de melhoria. Perfeito. E agora, só para a gente fechar, algumas contribuições especiais ali, a famosa COSIP, que é a iluminação pública. Diferente das taxas e contribuição de melhoria, estas são identificadas pela destinação legal do produto da arrecadação. Então aqui o objetivo é arrecadou para quê? Arrecadou para determinado serviço, para remuneração do Estado, para determinada situação. Então a gente tem a destinação legal. E elas são instituídas para fins específicos, como intervenção no domínio econômico, a COSIP, a contribuição especial sobre combustível, interesse de categorias profissionais ou custeio da Seguridade Social. Perfeito. Aqui acho que cabe uma dica para vocês na hora de fazer estudos. Pensem no seguinte: então, quando eu penso em taxa, eu falo sobre poder de polícia ou um serviço específico, divisível. Quando eu penso em imposto, é um serviço prestado pelo Estado, mas sem uma contraprestação. Não há uma contraprestação direta pelo Estado. Então, eu pago, não é uma obrigatoriedade do Estado fazer uma contraprestação. E a contribuição ela vai ter uma destinação específica em alguns casos. Perfeito. E acho que cabe aqui, como a gente prometeu, peço desculpas aí por passar um pouquinho do tempo, mas um plano de estudo legal para você revisar e tributar em uma semana. Acho que um roteirinho razoável aí, você começa. Ah, do roteiro, vamos lá. Então, como a gente falou, nosso primeiro tópico era exigibilidade. Então, você vai pegar toda a parte de exigibilidade mais a parte de certidões, que é o artigo 151 e 205 a 206 do CTN. Colocaria aqui também um estudozinho bom de prescrição e decadência, sem muito Decadência, segredo. perfeito. É, ponto importante. No dia 2 pegar ali anterioridade e legalidade, linha do tempo, tributos, o que exige lei complementar, o que pode ser por lei ordinária, o que não precisa de lei nenhuma. Acho que é importante verificar. Perfeito. O terceiro dia se pega imunidades, as imunidades constitucionais previstas nos livros, templos, entidades. Então, vai fazendo ali uma fichinha de cada imunidade. No dia 4 E daí ISS. Opa, entra nos perdão. impostos, né? É, no dia 4 ISS. ISS é um estudo chatinho, é um estudo bastante complexo, que demanda ali um dia de estudo. Sempre lembrando, faz questão, faz questão, faz questão, questão resolve a vida. Perfeito. Daí você pode passar então para o estudo do ITBI, IPTU, ITR, no próximo dia. Perfeito. No sexto dia, TCMD e PVA, impostos estaduais ali, tributos estaduais e, consequentemente, da parte estadual do nosso Distrito Federal.
E por fim, né, conforme todos os tópicos que nós passamos, então aqui você vai ver um pouco de taxa e as contribuições. E lembrando sempre de rever os erros, né? Faça um caderno de erro. Então todo dia você vai. O ideal é não fazer o estudo no mesmo dia ou no próximo dia. Dá uns 2, 3 dias aí, mas sempre faça a revisão por meio de provas, de questões anteriores e faça esse caderno de revisão. Então, no final disso daí, você vai ver tudo aquilo que você errou e você pode rever e tentar melhorar aí os seus erros. É isso. Excelentíssimos. Não esqueçam de salvar esse episódio. Comenta aqui pra gente se vocês têm interesse, como a gente trouxe lá no meio do episódio, de um episódio extra ou de alguns episódios extras onde a gente trate aí sobre a reforma tributária, que acho que é um tema que está bastante em alta para prova de concurso, para o trabalho, para a advocacia em si. Afinal de contas, estamos todos estudando aqui para um dia nos tornarmos advogados e podermos aí labutar nessa tão sonhada profissão. E comenta também, aproveita para comentar se você erra mais ali em imunidades, se o seu ISS tá bom, ou se tá ali com algum problema no CTN pra gente saber e poder auxiliá-los aí em momentos futuros. Perfeito. E aqui vale de novo aquele lembrete. Siga-nos, siga o nosso canal no YouTube, no Instagram. Não deixem de comentar tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida, comentar aquilo que vocês acham que a gente precisa melhorar, comentar aquilo que vocês querem que a gente traga também para vocês e compartilhem com quem está fazendo OAB, com quem vocês sabem que vai começar a estudar para OAB. E até o próximo episódio entre Autos e Cafés, que vai ser de Direito Civil. Então promete muita matéria aí para vocês. Vão ser alguns episódios, muito provavelmente. Muito obrigado pela parceria e pelo tempo de vocês. Até o próximo episódio.